Então é isso, gente. O candidato da direita vai ser o Flávio Bolsonaro. Eu falei num passado recente que eu acredito que o plano original não era lançar o Flávio, mas sim o Eduardo. Mas o Eduardo, ele se queimou muito com a questão das tarifas, né? E agora ele tá meio que preso nos Estados Unidos. Se ele voltar, ele não vai conseguir se lançar, né? Ele provavelmente vai ter a candidatura impugnada se ele tentar se lançar. Então eles tiveram que recorrer ao Flávio, afinal de contas, o Carluxo não consegue enfileirar duas palavras que façam sentido, e o 04 sequer tem idade pra isso, tirando a questão de que ele não consegue nem andar e respirar ao mesmo tempo, né? Então a gente vai ver aí uma candidatura do Flávio B, e hoje a gente vai investigar isso pela primeira vez. Eu digo pela primeira vez porque, como ele vai ser candidato, a gente vai voltar a falar disso. Mas hoje a gente vai dar uma limpada de terreno, principalmente pra falar das coisas que nem todo mundo conhece a respeito dele, e que talvez a galera um pouco mais jovem não lembre. Porque meu público varia bastante de idade, apesar da maior parte das pessoas ter por volta da minha idade, que é 30. Uma coisa que me perguntaram é se isso foi uma escolha da burguesia. E as coisas não funcionam de maneira tão mecânica. Eu dou um relato pra vocês a respeito de quando isso aconteceu outra vez. Que foi com o caso do Collor. O Collor não era o candidato da burguesia. O Collor se mostrou o candidato de direita mais capaz de derrotar projetos mais populares, que eram principalmente do Brizola e do Lula. E o Flávio Bolsonaro tá parecendo ser essa saída que a direita encontrou por enquanto. Nada tá indicando o contrário, até agora, né? E como a gente já consegue afirmar que, por enquanto, o candidato da burguesia é o Flávio Bolsonaro? Por conta das evidências que têm aparecido na mídia. E a gente se deparou com isso aqui. Flávio Bolsonaro perde sobrenome nas manchetes. A maquiagem da imprensa para suavizar o 01. Então a gente teve algumas chamadas aí. Aqui, ó. Flávio cogita adiar plano de governo e aguarda match com superministro. Flávio. Flávio quem? É o Flávio, pô. É o Flávio, todo mundo sabe quem é. A gente viu também a chamada com Flávio B. Flávio B. É B de quê? É B de Batista? De Barbosa? Então, assim, a estratégia da mídia burguesa é bastante evidente. É dissociar o Flávio da figura do Jair. E não é só a mídia que tá embarcando nisso. É uma estratégia que deve estar circulando entre os ideólogos e a própria burguesia, né? Como tática. A estratégia de se desassociar do Jair. Jair quem? Jair B também, né? Vamos ver algumas evidências aqui. Que vão conhecer um Flávio Bolsonaro, sempre pediram um Bolsonaro mais moderado, e eu sempre fui assim. Eu sou esse Bolsonaro mais moderado, equilibrado, centrado, e eu espero que isso reflita, inclusive na confiança da população, que nós vamos apresentar o melhor projeto do Brasil. Senador, É o Bolsonaro mais moderado. Por quê? A estratégia eleitoral do Flávio B e do PL como um todo é atrair os eleitores que não querem votar no PT, mas acham o Jair B muito extremo. E para provar para a população que ele é mais moderado, ele tem adotado algumas estratégias curiosas, para a gente dizer o mínimo a respeito disso, né? Curiosas para a extrema-direita, tá? São estratégias curiosas para alguém que é de extrema-direita. Utilizando linguagem neutra, Flávio Bolsonaro pede apoio de todes nas redes sociais. Tá todo mundo querendo vencer a discussão, mas o que precisamos é ganhar a eleição. Rimou até, né? Gostaria de contar com todas, todos, todes, todes e todex. Gente, a primeira vez que eu vi isso, eu só pensei, caralho, eu nem fumei ainda. Eu achei que eu tava tendo uma bad trip quando eu vi isso aqui, sabe? Flávio Bolsonaro, usando linguagem neutra, cara. É uma das coisas mais feitas de chacota pela extrema-direita, a linguagem neutra. E o Bolsonarinho Mirim aí meteu essa, cara. E só dá pra achar isso aqui engraçado pra caramba. Cringe, né? Só dá pra achar cringe, né? E assim, eu preciso falar pra vocês que não pegou bem com a base dele. É lógico que não pegou bem com a base dele. Só que eu vi nos próprios comentários no dia que eu vi isso no Twitter, assim. Sim, eu cometi esse erro de abrir o Twitter. O primeiro comentário era muito esclarecedor. Era de um cara falando assim: o Flávio Bolsonaro só faz isso porque ele sabe que nós bolsonaristas não temos opção a não ser votar nele. E, exatamente. A galera da extrema-direita vai fazer o quê no segundo turno? Votar no Lula? Então, assim, ele faz isso pra tentar angariar o público que rejeita o PT, porque o público que é de extrema-direita já vai votar nele, não tem o que fazer. Ele sabe que a ala mais extrema do fascismo não vai votar nele, foda-se. Então, ele tá acenando pra um eleitorado que o pai dele não é muito popular. E existem outros momentos disso, vamos mostrar aqui. Feminicídio não começa no disparo, começa antes nos sinais que muita gente ignora. E enquanto isso, o Brasil registra em média 4 mulheres assassinadas por dia. Quantas histórias ainda serão interrompidas? A inércia não é uma opção, é preciso agir. Bolsonaro feminista, galera. Selo, Robson, coloca aí selo dado Dolabella de mais feminista que eu. Flávio Bolsonaro preocupado com o feminicídio, cara.
Realmente, esse momento, a tripulação da Artemis 2 deve estar vendo a Terra plana capotar violentamente, assim. E eu preciso dizer pra vocês que esse crápula não apoia a pauta de mulher porra nenhuma, tá? Que ele só tá tentando dar uma aliviada na imagem do pai. Porque boa parte das eleitoras mulheres fizeram o L em 2022. Pesquisa Quaest pra presidente. Lula tem 45%. Entre as mulheres, Bolsonaro 29%. E é lógico que o Lula foi o preferido do eleitorado feminino, porque o Bolsonaro, gente, se fez como figura pública atacando mulheres. E é aqui que eu vou entrar numa seara que quem é mais velho, assim, da minha idade pra frente, lembra como se fosse ontem, mas a galera mais nova talvez nem saiba disso. O Bolsonaro viralizou pela primeira vez atacando a Maria do Rosário. Eu vou mostrar um vídeo aqui que eu tendo a achar que vai ser a primeira vez que muita gente muito mais nova tá vendo pela primeira vez aqui. Vai ser, vocês viram o poder da minha retórica, né? Vai ser a primeira vez que vocês estão vendo pela primeira vez. Porque quando vocês veem pela segunda vez, também é a primeira vez que vocês estão vendo pela segunda vez, né? Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais ia estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Esse foi o primeiro vídeo que fez com que o Bolsonaro fosse catapultado pro centro das atenções, né? E assim, caso não tenha dado pra ouvir, né, porque o som não tá muito bom, ele falou, jamais estuprar você porque você não merece. Isso aqui é mais do que uma apologia à violência sexual. Ele tá com uma lógica bizarra de que tem mulher que merece ser estuprada. E assim, caso vocês também não tenham entendido o que ele quis dizer, né? Ele meio que falou, eu não ia estuprar você porque você não é bonita. Era isso que ele tava querendo dizer, tá, gente? E vocês acham que teve retratação disso? De jeito nenhum, gente. Eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui pra ouvir. Comissão da Verdade. Vou aproveitar e falar um pouquinho, né, sobre Dia Internacional de Direitos Humanos. No Brasil é o Dia Internacional da Vagabundagem. Os direitos humanos do Brasil só defendem bandidos, estupradores, marginais, sequestradores e até corruptos. 2014 isso aqui, gente. Isso aqui foi o Bolsonaro se fazendo como figura pública. Antes ele era um deputado baixo clero que ninguém sabia quem era. Um deputado, assim, aqueles do Centrão, que era fisiológico. Então esse bosta foi lá e repetiu pra todo mundo ver os mesmos termos. E foi a partir desse episódio que aconteceu um lance interessante, assim. Olha como a coisa foi desenrolando, vai. A frase é uma coisa tão louca que parece ficção, né? Dizendo, não, eu nem não estupro você porque não vale a pena. Você não merece. Você não merece. Você não merece. Mas que vai ter que responder, né? Há 3 processos já. Vamos ver o vídeo no som. Fica aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui pra ouvir. Viva Bolsonaro! Quem é que gritou esse absurdo? Quem foi? Maluf tá na plateia, é isso? Quem que gritou? Fala, só pra eu saber. Olha que coisa, gente. Quem é mais novinho não deve lembrar dessa época. Mas isso aqui foi uma época no qual o fascismo estava saindo das margens. Isso aqui foi bem a virada da direita começar a se fascistizar cada vez mais. E não coincidentemente, isso foi quando o Brasil entrou numa baita de uma crise econômica. Foi no período crise do governo Dilma, depois impeachment, depois governo Temer, aí o desemprego aumentando, a carestia aumentando. E aí a extrema-direita foi se radicalizando e se agregando em torno do Bolsonaro. O que eu achei interessante disso aqui, a expressão do Jô aqui é bastante interessante da gente observar, porque era um momento ainda de choque, era um momento de pensar, não é possível que as pessoas não estejam vendo o absurdo da situação. Não é possível que as pessoas engulam esse discurso violento como se fosse não só normal, mas louvável. Foi uma época muito curiosa, assim, da gente observar como os fenômenos vão, para usar uma expressão jargão aqui, né, como a janela de Overton vai sendo empurrada. Como vai se naturalizando certos discursos que vão entrando no debate público e cada vez mais o que era antes marginal se torna central. O discurso violento contra mulheres, discurso aberto, né? Porque o Brasil sempre foi extremamente violento com mulheres. Mas o discurso verbalmente aberto de violência contra as mulheres começou nessa época a sair das margens. E começou a entrar no debate público centralizado. As coisas começaram a ser naturalizadas. Exato, as pessoas começaram a se dessensibilizar com isso.
E existe um paradoxo aí, que é, o Bolsonaro fala um absurdo, ele vira centro das atenções, acaba parando na televisão. Na televisão, o discurso dele começa a ter mais aderência, começa a ser mais normalizado. E o Bolsonaro se fez como figura pública dessa forma. E que não fique aqui dúvida de que não foi exatamente isso que elegeu o Bolsonaro, tá, gente? Eu não sou adepto da tese o CQC elegeu o Bolsonaro. O Bolsonaro só se elegeu porque ele teve apoio, primeiro, das Forças Armadas, como organização, como partido fardado, e depois da burguesia. Sem o apoio maciço da burguesia na campanha do Bolsonaro e na contra-campanha, né, contra o PT e contra o Lula, o Bolsonaro não tinha sido eleito. Mas, enfim, isso aqui é o que fez ele ser uma figura cogitável, vamos dizer assim, né? Nessa época, 2015, o Bolsonaro estava com 4% de intenções de voto. Isso aqui a gente via nos fóruns mais extremos da internet, nos lugares mais fascistizados da internet, que viam o Bolsonaro como uma nova figura que podia absorver o discurso da extrema-direita e radicalizar os normies, como eles falam, né? Radicalizar quem está desavisado, né? Quem é despolitizado. E bons tempos que esse tipo de discurso ainda causava choque, né? Se o Jô fizesse isso hoje, o Jô já é falecido, né? Mas se ele fizesse isso hoje, se alguém gritasse "Viva Bolsonaro" da plateia, isso não seria tão chocante. A gente saberia muito bem de onde veio, né? E foi esse caso da Maria do Rosário, que foi o primeiro momento que o Bolsonaro saiu na televisão, no CQC, no Super Pop, e caiu no gosto dos homens escroto de cueca freada. Foi esse momento, né? Que o Bolsonaro se tornou figura pública, que ele passou de ser deputado de baixo clero para ser figura pública. E a gente já fez um vídeo aqui sobre como não existe nada mais identitário do que o machismo. E o machismo identitário tá no cerne do bolsonarismo. Aliás, o movimento mais identitário que existe é o fascismo. A identidade, principalmente a identidade individual, inclusive projetada para uma identidade coletiva fabricada, é fundamental para a manutenção da política fascista. Isso aqui atrai uma porrada de homem frustrado para esse movimento. Essa identidade em torno de odiar mulheres mesmo. Essa identidade em torno de dizer que existem mulheres que merecem ser estupradas porque são bonitas. É esse nível de absurdo que foi normalizado por volta dessa época. E as mulheres sabem disso. As mulheres sabem disso, por isso aqui, ó. Eu dei toda essa volta pra gente falar sobre isso aqui. Sobre o desastre que o Bolsonaro foi perante o eleitorado feminino. E lembrem-se, gente, que o Lula ganhou com uma margem muito apertada. Pra vocês verem que ainda o peso do voto dos homens foi gigantesco. Que isso aqui, tudo que a gente acabou de mostrar, não incomoda nem um pouco a boa parte, vamos chutar aí, a ligeira maioria dos homens do Brasil. O Flávio B sabe disso tudo e tá tentando se mostrar como moderado. Tá tentando aderir às pautas de gênero. De novo, porque ele sabe que a essa altura, a extrema-direita não tem escolha. A extrema-direita precisa aderir à candidatura do Flávio Bolsonaro. E ele tá fazendo isso com o auxílio da imprensa. Por isso que a gente pode dizer com bastante convicção que o Flávio Bolsonaro, por enquanto, é a escolha da burguesia. Porque a imprensa é o veículo oficial da burguesia. A burguesia deve estar orientando a imprensa a limpar a imagem do Flávio Bolsonaro. Só que a gente que tá aqui nessa live, sabe que o Flávio Bolsonaro é mais sujo que pau de galinheiro. Ele não vale nada, sabe? Ele vale menos que o gato em terra. E a gente vai relembrar o porquê do Flávio Bolsonaro ser tão ruim quanto o pai aqui. Eu não sei se isso é necessário pra vocês, mas talvez seja necessário pra vocês falarem com os seus familiares, com os seus parentes, com os seus amigos, que estão caindo nesse papo de Bolsonaro moderado. Que é possível. As pesquisas mostram que é bem possível. De início aos 21 anos, ao Senado. Trajetória política de Flávio Bolsonaro. Então, Flávio Bolsonaro é o 01. É o filho mais velho do Jair. É o 01 porque eles têm esse fetiche com bota de militar. E o 01 não foi só o primeiro a nascer. Ele foi o primeiro a entrar pra política, né? Porque o Bolsonaro, ele fez bem. Ele ensinou todos os filhos a serem criminosos e políticos ao mesmo tempo, né? Inclusive misturando as duas coisas. O Flávio B foi eleito deputado estadual em 2002. E ele permaneceu como deputado estadual até 2018, quando se elegeu pro Senado. Cargo que ele mantém até hoje, porque o cargo de senador é de 8 anos. E ainda, enquanto deputado estadual, o Flávio Bolsonaro concorreu em 2016 para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Disputa que gerou uma das cenas mais antológicas da história dos debates eleitorais no Brasil. E olha que isso é dizer muito, tá? Olha que a gente vive na era da cadeirada. A gente vive na era do Padre Kelmon. Mas essa aqui foi a braba também. Bom, uma moradora de Ipanema gostaria de saber de que forma o senhor pretende trabalhar em conjunto com os outros municípios da área metropolitana. Pergunta da Júlia. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor, não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores podem, ele tá passando mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Voltamos a seguir.
Bom, como vocês acompanharam no bloco passado, o candidato Flávio Bolsonaro se sentiu mal, precisou sair aqui do debate e nós vamos prosseguir o debate repetindo agora a pergunta à candidata Jandira Fegali sobre a questão que seria respondida pelo candidato Flávio Bolsonaro. A senhora tem 1 minuto num comentário. Mas eu não gostaria de terminar aqui essa resposta sem denunciar o que houve no intervalo. Eu fui atender por favor, como médica, ao público que colabore, por favor. Como médica. Por favor, a candidata está falando. Vocês só sabem vaiar a mulher, o preconceito também está na vaia. Vocês só sabem vaiar a mulher. Por favor, eu peço à plateia que não... A Jandira Fegali é médica e ela, seguindo inclusive o juramento hipocrático, assim, a fidelidade da Jandira Fegali ao juramento hipocrático, é exemplar aqui, foi atender o Flavinho Desmaio, né? E depois ela falou que ele fez um pouquinho mais do que desmaiar, né? O filho passou mal mesmo, inclusive teve diarreia na hora, saiu de lá todo. Que isso? Foi. Olha aí, isso é um furo de reportagem. É um furo de reportagem, saiu de lá todo... Cagado, ele saiu cagado, ele cagou na calça. Ele saiu cagado, ela não pode falar, mas eu posso. Ele se cagou inteiro. E assim, o Flávio Bolsonaro ficou com tanto medo da pergunta que ele se cagou, gente. Esse é o homem macho, macho alfa. Assim, gente, não dá pra continuar, tá passando mal, virou um puta de um meme. Não dá pra continuar, tá passando mal. Se vocês escutam Medo e Delírio em Brasília, vocês escutam o não dá pra continuar, tá passando mal o tempo todo. Não dá pra continuar, tá passando mal. E rendeu pro 01 um dos seus muitos apelidos, né? Que é Flavinho Desmaio. Então assim, a Jandira Fegali tá batendo boca lá com a plateia porque o senhor Jair Bolsonaro estava na plateia. E o senhor Jair Bolsonaro impediu a Jandira Fegali de atender o próprio filho. E o senhor Jair Bolsonaro levou o próprio filho todo cagado pra casa. Porque ele disse que comunista não encosta no filho dele, né? Porque a Jandira Fegali é do PCdoB. Então assim, desmaiar e se cagar todo são coisas que ele fez. Mas não são as únicas coisas que ele fez enquanto deputado estadual. Ele fez também apologia às milícias, tá? As ligações dos Bolsonaro com as milícias. Eu falei pra vocês aqui no começo que eu suponho que a escolha original era o Eduardo e não o Flávio. Uma das razões pelas quais eu acho que o Flávio não era a escolha original é porque o Flávio é o mais miliciano da família. O Flávio é o mais envolvido com milícia de todos os Bolsonaro. Vamos lá, o Flávio Bolsonaro indicou o Adriano Magalhães da Nóbrega para receber a medalha Tiradentes, tá? Que é o maior reconhecimento da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O problema é que o senhor Adriano da Nóbrega era um policial corrupto e um miliciano, que foi ninguém mais, ninguém menos do que o chefe de uma coisa chamada Escritório do Crime. O Escritório do Crime parece grupo de vilão da DC, mas não é isso. O Escritório do Crime é uma milícia, tá? É uma milícia barra pesada do Rio de Janeiro. E o Adriano da Nóbrega, que foi condecorado pelo Flávio Bolsonaro, inclusive, em 2020 foi assassinado numa operação policial. Uma operação policial que tem toda a cara de queima de arquivo. Operação que matou Adriano da Nóbrega teve ao menos 3 rajadas de tiro, segundo vizinhos. É muito possível que os policiais que mataram Adriano da Nóbrega estavam tentando impedir ele de falar alguma coisa. Ele estava foragido depois de uma operação policial. E, como todo miliciano do Rio de Janeiro, o senhor Adriano da Nóbrega tinha bastante envolvimento com a política do Rio de Janeiro. E um dos deputados que ele mais tinha relações políticas era justamente o senhor Flávio B. Quais relações políticas o senhor Adriano da Nóbrega tinha com o senhor Flávio B? Ora, o senhor Flávio B empregou a mãe e a esposa dele no próprio gabinete. Mãe e esposa de suspeito de integrar a milícia trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro. Aqui não era B ainda, né? A mãe do Adriano da Nóbrega trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro desde 2016 e a esposa do Adriano da Nóbrega era empregada desde 2010. E antes que alguém invente de falar, não, mas o que a mãe tem a ver? Então, tem outro detalhe de que a mãe do Adriano da Nóbrega não tava pura não, tá? Assim, ai, coitada da senhorinha. Mãe de miliciano morto, ex-assessora de Flávio Bolsonaro, é denunciada por lavagem de dinheiro. Raimunda Magalhães. Assim, pobre senhora que está sendo pega aí de calças curtas, de saias curtas. Porque era apenas a mãe de um miliciano. Então,
Essa aqui é Dona Fátima de Tubarão também, tá? Não tá pura, não. Tá sem mulher barra pesada também, tá? Como vocês dizem aí no Rio de Janeiro. Tinha um envolvimento em esquema de jogo do bicho no Rio de Janeiro. E essa mulher trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, assim, o Rio de Janeiro é um umbral que puta merda às vezes, né, gente? Meu Deus do céu. O Adriano da Nóbrega não foi o único envolvido com o escritório do crime a ser condecorado pelo Flávio Bolsonaro, né? A gente teve também o Ronald Paulo Alves Pereira, que era um PM investigado desde 2003, suspeito de ser o principal responsável pela chacina da boate Via Show. Esse cara também recebeu medalha do Flavinho Desmaio. Ah, mas o Flávio não sabia. Sabia sim, tá, gente? O Flávio foi eleito em 2002, a investigação começou em 2003, foi logo depois. O que acontece, gente, é que caso vocês não saibam, a família é muito apoiadora de milícias. E o Jair deixou isso muito claro, muitas vezes. Aqui ele na Jovem Clã. Olha só, milícia, você tem que pensar. Tem gente que é favorável à milícia, porque a maneira que eles têm de organizar, de se ver livre da violência. Naquela região onde a milícia é paga, não tem violência. Não é só na região, não. Você vai, por exemplo, na Madureira, naquele centro de Madureira, tem muito comércio, pequeno shopping ali. Quem paga, em média, 50 mil por mês para alguém daquela área, não tem arrastão no shopping dele. Chegamos a esse ponto. Quem paga, em média, 50 mil por mês não tem arrastão na área. Porra, foda. Muito foda. Um bando de policial organizado paramilitarmente cobrando 50 mil pra não ter arrastão naquela área. Foda demais. Ah, mas foi descontextualizado. Então, é como se ele não tivesse falado isso outras vezes, né? Dizer aos companheiros da Bahia, que agora há pouco vi um parlamentar criticar aqui os grupos de extermínios, enquanto o Estado não tiver coragem para adotar a pena de morte, esses grupos de extermínio, no meu entender, são muito bem-vindos. E se não tiver espaço na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio. Porque no Rio de Janeiro, senhor presidente, só as pessoas inocentes são dizimadas. E na Bahia, as informações que eu tenho, nós são grupos ilegais, mas no meu entender, meus parabéns, a marginalidade tem decrescido. Nessa época, o Bolsonaro conseguia usar uma palavra como decrescido ainda, né? E aqui, de novo, né? Grupo de extermínio, leia-se milícia. O nome milícia ainda não era tão popular nessa época. Essa é a razão pela qual o Flávio Bolsonaro condecorou os integrantes da milícia, gente. O próprio chefe da família dele disse que, se dependesse dele, teriam todo o apoio. Tiveram todo o apoio. Dependia dele e tiveram todo o apoio, tá? E se a gente for cavar mais ainda, os grupos de extermínio surgiram na época da ditadura militar. Os grupos de extermínio são o embrião das milícias. Isso adiciona outra camada porque os Bolsonaros sempre representaram o porão da ditadura. Então, as coisas se conectam muito bem aqui, tá? Como que foi descoberto que a esposa e a mãe do Adriano da Nóbrega estavam contratadas no gabinete do Flávio Bolsonaro? E entra outro miliciano na história aqui. Relato aponta que ex-assessor de Flávio Bolsonaro fez 5 saques em um dia. Essa aqui é a história talvez mais famosa aqui da situação. A mãe do Adriano da Nóbrega era uma das empregadas do gabinete que devolvia parte do salário para o Flávio Bolsonaro. Vários funcionários do gabinete do Flávio devolviam parte do salário para ele. Qual é o nome que devolver o salário leva no jargão popular, gente? Rachadinha. Rachadinha é quando um político contrata uma pessoa com o acordo de dividir o salário com ela. A pessoa contratada fica com uma porcentagem do dinheiro e o restante é devolvido pro político. Isso é crime, é considerado uma forma de desvio de recurso público. O Flávio Bolsonaro mantinha no gabinete um esquema de rachadinha que chegou a render R$1 milhão. E nem todos os depósitos... Vamos ser justos aqui, né? Eu quero ser justo, eu sou uma pessoa justa. Nem todos os depósitos eram pro Flávio Bolsonaro. Alguns eram pra Michele Bolsonaro. O que rendeu o apelido de Micheque. A gente tem evidências de um depósito de 24 mil para Micheque Bolsonaro. E quem era o principal encarregado desse esquema? Um cara que faz tempo que vocês não escutam o nome. Quem é Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, preso em Atibaia? Fabrício Queiroz, policial militar aposentado que tem aí umas 10 mortes nas costas. Bem do tipinho que a família Bolsonaro gosta, né? Falaram que gostam de grupo de extermínio, enfim. E depois do período de PM do Rio, o Queiroz achou um emprego muito mais estável e lucrativo, capanga dos Bolsonaro. O Queiroz era capanga dos Bolsonaro. Ele era formalmente empregado do gabinete do Flávio e era motorista e segurança do Flávio. Era capanga dele. Esse segurança movimentou, num curtíssimo espaço de tempo, R$1,2 milhões na sua conta. Vocês acham, gente, que é compatível com o pagamento de um motorista e segurança movimentar super rápido 1,2 milhões na própria conta? Lógico que não. O Queiroz era a laranja dos Bolsonaro. E ele ainda meteu essa. Ele aplicaste tal conceito. O SBT, Queiroz diz que movimentação atípica vem de revenda de carros. É claro, é um grande revendedor de carros.
Desculpinha esfarrapada, ninguém levou a sério e as investigações continuaram, chegavam cada vez mais perto dos integrantes da família Bolsonaro, principalmente do Flávio, e o negócio era tão explícito, mas tão explícito, que nem a Polícia Federal conseguiu esconder. Nem a Polícia Federal. E por que eu digo nem a Polícia Federal? Por conta disso aqui. PF avisou Flávio Bolsonaro do caso Queiroz antes da eleição, diz suplente. A gente tem um suplente que foi X9. Um delegado da PF teria avisado com antecedência ao Flávio Bolsonaro que a investigação estava muito perto dele. O delegado teria dito, segundo o X9, abre aspas, eu sugiro que vocês tomem providências. Eu sou eleitor, adepto, simpatizante da campanha do Jair Bolsonaro e nós vamos segurar essa operação para não detoná-la agora durante o segundo turno, porque isso pode atrapalhar o resultado da eleição presidencial. Foram embora, agradeceram, estou contando o que Flávio Bolsonaro me falou. Essa história é do Paulo Marinho, que é suplente do Flávio Bolsonaro e resolveu ser X9. Então, como vocês podem ver, a trolha tava tão grossa em direção ao cu do Flávio Bolsonaro que o maluco da PF que apoiava o Jair resolveu avisar pra ele. Mas não deu certo. Tiveram que esconder o Queiroz. Fabrício Queiroz estava na casa de Vacef havia cerca de 1 ano, disse caseiro a delegado. Eu tô retomando todas as histórias que vocês aí que acompanharam a trajetória do Bolsonaro já lembravam, tá? Fabrício Queiroz ficou 1 ano escondido na casa do então advogado da família Bolsonaro, Frederic Vacef. Me diz se não é o Saul Goodman brasileiro. Isso, como diria o próprio Queiroz, pica do tamanho de um cometa. Pica do tamanho de um cometa. Isso aqui é a expressão do próprio Queiroz. Antes, o próprio Vacef, o Saul Goodman brasileiro, tinha dito que não sabia onde estava o Queiroz. Mentiu, tava na casa dele, tá? O maluco tava na casa dele. O Queiroz foi preso dentro da casa do advogado, mas hoje ele tá livre, leve e solto. E não só livre, leve e solto, mas se candidatou a vereador em 2024. Flávio Bolsonaro pede votos para Fabrício Queiroz, pivô em suposto esquema de rachadinha. Ele não só foi candidato, ele teve apoio formal do Flavinho Desmaio. E por qual partido o Queiroz se candidatou? Tinha outro, né, gente? PL, onde mais um pilantra envolvido com milícia e rachadinha ia se candidatar. Pessoal, todo mundo tá vendo hoje as perseguições que nós sofremos com quem é de direita. E o Queiroz foi vítima disso lá atrás ainda. Tentaram usar o Queiroz para nos atingir e graças a Deus não conseguiram. E tá aqui, o Queiroz, de cabeça erguida, peito aberto, pedindo voto para vereador em Saquarema. Então aqui eu tô pedindo para você também. Gente, perseguido. O cara não pode nem mais ser miliciano e rachador, que ele já é logo perseguido. O Brasil realmente não é mais o que era antigamente, né? É assim, o Flávio e o Queiroz estão livres, leves e soltos com direitos políticos por causa do Ministério Público Federal. Essa é a causa. O corpo mole do MPF no caso do ex-motorista do Flávio Bolsonaro. O MPF blindou o Flávio Bolsonaro de qualquer investigação e ele não estava na lista de pedidos de prisão do relatório da Operação Furna da Onça, que era a operação que investigou os esquemas de rachadinha da Alerj. Porque o procurador-geral na época era o Augusto Aras, o cara que o Bolsonaro disse que teve amor à primeira vista. O Augusto Aras, ele não tem cadeiras, ele senta em cima de todos os processos contra o Bolsonaro e qualquer um envolvido com a família Bolsonaro. Inclusive é por conta do Augusto Aras que todas as investigações sobre genocídio durante a pandemia não deram em absolutamente nada. A estrutura da ABIN foi totalmente usada para proteger o Flávio Bolsonaro. Como a ABIN foi usada para beneficiar os filhos do Bolsonaro, segundo a Polícia Federal. Segundo gravações obtidas pela Polícia Federal em 2024, o General Helênio e Alexandre Ramagem, que é uma história que a gente tem que contar aqui, teriam espionado auditores da Receita envolvidos na denúncia de esquema de rachadinha do Flávio. Tá? O Flávio passou batido pelo esquema, o Queiroz agora tá solto porque o governo Bolsonaro se mobilizou com todas as ferramentas possíveis para livrar os dois da cadeia, tá? O Queiroz até chegou a ser preso, o Flávio foi totalmente livrado. Mas as evidências estão aí pra todo mundo ver, gente. Tinha um esquema de rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro e o esquema era operado pelo Fabrício Queiroz. O Flávio recebia grande parte do dinheiro do esquema e tudo era provavelmente lavado numa loja de chocolates. Loja de chocolate de Flávio Bolsonaro recebeu depósitos sucessivos em dinheiro e com o mesmo valor entre 2015 e 2018. Era a companhia de táxi do Pablo Escobar, tá, gente? E quando a gente olha pra esses números, gente, aí, sinceramente, de streamer pra chat aqui, a gente vê como a família Bolsonaro é família de ladrão de galinha, cara. Entre 2015 e 2018, a loja de chocolate do Flávio Bolsonaro recebeu depósitos em valores muito parecidos. Então a gente teve 63 depósitos de R$ 1.500, 63 de R$ 2.000 e 64 de R$ 10.000.
Gente, são valores, assim, pra quem é ladrão, são valores muito baixos, sabe? É um esquema fuleiro, é esquema de baixo clero, é esquema de ladrão de galinha. Mesmo, a família Bolsonaro é uns pilantra de baixo clero. É o ladrão de galinha chegando na presidência da República de verdade. Os caras chegaram no Planalto com apoio de militar, pastor evangélico e burguesia que preferiu o Bolsonaro do que o Haddad pra conseguir manipular ele e conseguiu manipular. O Flávio Wonka, exatamente. Provavelmente a loja de chocolate lá não era a única forma de lavar dinheiro. Ele também comprou 16 imóveis em dinheiro vivo. Coisa que o próprio Bolsonaro, quando questionado, disse: qual é o problema de comprar imóvel em dinheiro vivo? Que é uma coisa absolutamente insuspeita, né, gente? Quem nunca comprou 16 imóveis em dinheiro vivo? Quem não anda aí com carrinho de mão de dinheiro? Então, assim, crime não é, mas puta merda, né? Normalmente, quem movimenta quantias gigantescas em dinheiro vivo é porque tá escondendo o rastro desse dinheiro. A gente tá falando de 3 milhões de reais em dinheiro vivo. É carrinho de mão de dinheiro. É caminhão forte, tá? Então, como vocês podem ver, a capivara do Flávio Bolsonaro é grande. É uma capivara grande, viçosa, peluda, pesada. E olha que a gente só falou até agora dos crimes canônicos dele, tá? Tem crimes apócrifos também. Flávio Bolsonaro chefiava esquema de corrupção em hospitais do Rio, denuncia deputado da bancada evangélica, tá? Esse aqui é um dos crimes apócrifos do Flávio Bolsonaro, porque ele é só acusado, nunca teve investigação. Mas a associação com milícia, esquema de rachadinha, o uso da máquina do governo Bolsonaro para livrar ele das acusações é tudo fato. Tá? Além dele ser amigo de miliciano e corrupto, ele também não tem nada de politicamente moderado. Internautas e políticos resgatam post em que Flávio Bolsonaro elogia protocolo da Prevent Senior contra a Covid-19. Pra lembrar pra vocês, Prevent Senior foi acusada durante a CPI de Covid de fazer experimentos em idosos sem consentimento, tá? Administrar o kit Covid. Também foi acusada de fraudar atestado de óbito para diminuir artificialmente o número de mortos. E a pior acusação de todas é que a empresa teria acelerado a morte de pacientes idosos para economizar dinheiro. O famoso óbito também é alta, que a gente viu na CPI da Covid. Mas, recentemente, ele fez uma outra coisa, que é pra, assim, calar a boca de todo mundo que ainda diz que o Flávio Bolsonaro é moderado, tá? Ele foi rifar o Brasil nos Estados Unidos. Aqui, ó. Flávio se diz Bolsonaro... Olha só, olha que loucura. Eu não tinha reparado nisso quando eu coloquei a notícia aqui no roteiro. A mídia ainda tá insistindo em só chamar ele de Flávio. Mas ele mesmo foi lá pros Estados Unidos, na CPAC, no Texas, e se diz Bolsonaro 2.0, o que rendeu a maravilha da chamada Flávio quem? Não sabemos, se diz Bolsonaro 2.0. Afinal de contas, não pode falar, né? Que é o Flávio Bolsonaro. Porque, né? Vai que descobrem que ele tem alguma associação com o Bolsonaro. Então, Flávio B, se diz Bolsonaro 2.0, pede interferência de Trump e imita golpismo do pai. É maravilhoso. Então, assim, na CPAC, que é tipo uma convenção de vários fascistas do mundo todo, ele disse, em outras palavras, né? Ele sugeriu trocar as riquezas minerais do Brasil em troca de apoio eleitoral. Ele também disse que ele quer que os Estados Unidos apliquem pressão diplomática para que ele vença as eleições. Também conhecido como intervenção estrangeira. O que faz com que fique muito irônico essa fala dele é que ele falou várias vezes nessa mesma CPAC que o governo Biden interviu na eleição do Lula, para que o Lula ganhasse em 2022. Então, assim, moderado é o caralho, não tem nada de moderado. E sem falar que ele é tão incisivo quanto o pai nos ataques ao STF, que é o objetivo da extrema-direita esse ano, tá? O objetivo principal da extrema-direita esse ano, além de ter a presidência da República, é aparelhar o Senado com senadores que consigam protocolar um impeachment do Alexandre de Moraes, tá? Flávio Bolsonaro volta a defender impeachment de Moraes, ódio, mentiras e calúnias. Isso aqui é projeto da extrema-direita para 2026. Então ele critica basicamente nos mesmos termos que a família, não tem nada de moderado. Esses aqui são só alguns exemplos de como vocês não precisam nem pensar em sonhar, em cogitar, em cair nesse papinho. E querem saber por que a imprensa tá ajudando a limpar a imagem dele? Vamos rapidamente aqui ver. Governo Flávio fará reformas da Previdência Trabalhista, diz Marinho. Chat do meu coração. Mal se passaram 10 anos da desnara da reforma trabalhista do Temer e a burguesia não tá satisfeita. A burguesia já quer outra. A burguesia já quer terminar de tirar o que restou de direito para a população. Se com a reforma da Previdência do Bolsonaro já tinha ficado difícil se aposentar, com o Flávio eleito vai ficar impossível. Se tem uma coisa que o cheirador da Faria Lima fica de pau duro é fantasiar com a volta da escravidão. Então é claro que o Lula, que faz uma política de contenção de danos, não é bem-vindo nesse cenário.
A gente precisa mostrar pra todo mundo que o Flávio Bolsonaro não só é um pilantra criminoso, mas como ele tá sendo apoiado pela burguesia porque ele vai zaralhar o que restou dos direitos trabalhistas no país. Então precisa ficar claro que não é Flávio, não é Flávio B, é Flávio Bolsonaro. E que se você não gostou do governo Bolsonaro, pode esperar o pior do governo Flávio Bolsonaro, tá? Se não fosse essa merda desse sobrenome maldito, ele sequer seria pré-candidato. Pra encerrar aqui, eu queria salientar como é perigoso o retorno de um governo fascista no Brasil. Porque geralmente, segundo os governos fascistas, né, o governo fascista número 2 costuma ser mais virulento do que o primeiro. A gente tá vendo isso agora com o Trump. O Trump tá sendo infinitamente mais agressivo do que ele foi no primeiro mandato dele. Isso costuma ser uma coisa comum na história dos governos fascistas. E com o Flávio B aqui, né, com o Flávio Bolsonaro, não vai ser diferente. Então, a gente tá sim sob risco. O Flávio Bolsonaro tem sim chance de ganhar, porque ele tá tendo apoio da burguesia desde já. Ele tá tendo um apoio precoce da burguesia. O PT tá mais desgastado do que, acho que do que nunca agora. O PT tá sendo vítima da própria política de conciliação dele. E só nos resta o quê, meu chat do meu coração? Organização. Porque só a luta de massas consegue fazer com que a gente conquiste qualquer coisa. Tá preocupado com a situação? Acha que a gente não tem como sair dessa? Claro que a gente tem. É um trabalho duro, é um trabalho longo, é um trabalho árduo, é um trabalho cheio de idas e vindas. Mas ele existe. E ele é um só. Organização. E medo a gente tem, mas medo a gente não se deixa vencer por ele. Certo? É essa live. Você acha que o agro vai apoiar o Flávio B? Eu não vi ainda isso. Se eu talvez investigar, eu descubra. Mas eu posso apostar. Posso apostar. Não tem a menor razão pra eles não apoiarem. E sim, a minha figura levantando a capivara é porque eu levanto as capivaras das pessoas, Mas enfim, eu vou me retirar já e a gente se vê quinta-feira. Então, um beijo pra vocês. Fiquem bem e espero, por volta da semana que vem, ou talvez a próxima, já tá com o glossário em mãos pra gente começar a conversar sobre esse assunto. Fiquem em paz, bebam água e não abusem de analgésicos como eu. Porque senão vocês podem gerar imunidade e não conseguirem mais usar analgésico nenhum, tá?